Muito bem, meus amigos, chegou a hora da gente falar de Eternos, o novo filme da Marvel que acaba de estrear agora, nessa semana, esse comecinho aí de novembro, e traz pra gente 10 novos heróis para introduzir dentro do cânone do MCU, e a gente tá aqui justamente para falar sobre esse filme. Eu assisti agora na pré-estreia no dia 3, e cara, sensacional. Mas antes da gente começar a falar de qualquer coisa, se você não me conhece, meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos, transposto para as telas. E se você não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique aí no sininho para ativar as notificações para receber sempre os avisos quando a gente tiver vídeos novos aqui. Visite as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo sempre antes da gente postar aqui no canal. E claro, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, dá um clique no like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu fui assistir Eternos agora no último dia 3 e cara, é um tapa na cara da crítica, porque francamente não fui justamente com a minha mente limpa, não fui empolgado para não ficar emocionado demais, até pelo meu lado hypado pelos personagens e pelo filme e pela própria Marvel em si, mas eu tive a grata surpresa de um filme que tenta ser diferente daquilo que a gente está acostumado a ver dos filmes Marvel. A velha história da Fórmula Marvel, ela existe, não tenho nem eu como negar, mas esse filme, ele tem sim um formato que ousa para além deste formato Marvel. Tem um pouquinho, mas ao mesmo tempo consegue sair um pouco. É um filme que posso classificar como um filme diferentão do que a gente tem atualmente no formato Marvel. Então aqui a gente tem a história de 10 personagens que são deuses, por assim dizer. Eles chegam na Terra para poder ajudar os humanos a evoluir, de alguma forma fazer com que toda a nossa história siga adiante. Então a gente tem aqui a Makkari, interpretada pela Lauren Ridloff, que inclusive, que é para quem não sabe, a Lauren Ridloff, ela já trabalhou em Fear the Walking Dead. O Druig, que é interpretado pelo Barry Kerrigan, eu não conheço muito o trabalho dele, mas o Gilgamesh, que é um personagem que eu adorei, que é interpretado pelo Ma Jong-seok. A Tina, que é interpretada pela Angelina Jolie. A Sprite, interpretada pela Lia McHugh. O Kingo, interpretado pelo Kumail Nanjiani. O Ikaris, interpretado pelo Richard Madden, que inclusive fez acho que fez o Ned Stark, não sei qual do Stark, acho que é o filho do Ned Stark em Game of Thrones. O Phastos, que é interpretado pelo Brian Tyree Henry, que inclusive vocês devem ter visto o ator em o último filme dele, inclusive, que foi Godzilla vs Kong. A Ajak, que é interpretada pela Salma Hayek. Vocês já devem ter visto a Salma Hayek em Um Drink no Inferno e em tantos outros filmes aí que a Salma Hayek já fez. E o Dane Whitman, que é interpretado por ele, o Kit Harington, o eterno Jon Snow de Game of Thrones. Cara, e aí o elenco vai mais além, né? Porque a gente tem os vilões da história, o vilão, inclusive, da história, que é o Crow. É o grande deviante da história, que é interpretado pelo Bill Skarsgård, que é inclusive filho do Stellan Skarsgård, que fez o Dr. Selvig em Vingadores. E o personagem que engrandece as telas, literalmente, que é o Arishem. Exatamente, o celestial Arishem é interpretado pelo ator David Kaye, que empresta a voz para dar vida ao personagem, que é completamente em CGI. Cara, o filme, ele é basicamente o que acontece com as relações desses personagens quando eles chegam aqui. Os Eternos chegam, de certa forma, puros no planeta Terra com um objetivo, né? Aliás, um objetivo que já é predeterminado pelos próprios Celestiais. Mas aí a gente percebe que a história, ela é mais ou menos as relações de cada um desses Eternos, que apesar de terem uma missão, eles percebem que eles podem ser muito mais. Então eles meio que se rebelam da missão que eles tinham e acabam vivendo suas vidas. E no meio disso tudo a gente vê como que essas histórias se perpassam, né? Inclusive as relações que a gente tem aqui é da Makkari com o Druig, né? O Druig, para quem não sabe, o personagem, ele tem o poder de mexer com a sua mente. Ele é como se fosse o deus
dos telepatas. É como se fosse o cara acima do Xavier e de muitos outros personagens do universo Marvel que tem esse poder. A Makkari, ela é o Flash da história. Ela tem o poder, a velocidade dela é um negócio absurdo, né? O Gilgamesh, ele é o porradeiro, cara. Ele é um japonesão bombado que senta o sarrafo nos deviantes, e ele tem um carinho muito grande pela Athena, que é interpretada pela Angelina Jolie. Bacana a gente ver a relação que esses personagens têm ao longo da história. A Cersei e o Ikaris, né? A Cersei interpretada pela Gemma Chan, ela tem o poder de... como é que eu vou dizer? Ela consegue ampliar as colheitas, ela transforma os elementos, ela tem um poder, assim, sabe, de abundância, por assim dizer. Que forma pesada de falar o poder dela, mas é mais ou menos isso. Ela consegue, ela tem o dom da colheita, por assim dizer. E o Ikaris é o Superman da história, né? Não precisa nem falar, o cara solta os raios pelos olhos, ele voa, é super forte, ele dá porrada nos deviantes. Aliás, esse é basicamente o que ele faz, né? O Phastos, ele é o engenheiro do negócio todo, é ele que imagina a modernidade para a humanidade, de certa forma. E a Ajak, que é interpretada pela Salma Hayek, ela é a curandeira e ao mesmo tempo líder dos Eternos. A Sprite, ela é a ilusionista, ela lembra bastante o que seria um mágico. Ela consegue criar as ilusões, ela fica invisível, ela consegue duplicar as imagens dela mesma. E o Kingo, que é o Kumail Nanjiani, ele é indiano, né? Dá pra perceber, né? Ele tem toda aquela característica e ele consegue projetar pequenos faixas de energia com as mãos, que é como se fosse uma espécie de espingarda viva, né? Bacana a gente ver. E o Danny Whitman, que é interpretado pelo Kit Harington. Ele é um professor que, depois de muitos anos, tem lá um romance com a Cersei, que inclusive fica lá o fantasma do romance que a Cersei teve com o Ikaris. Basicamente a história aqui apresentada é isso, galera. São relações que são apresentadas, porque nada, se vocês forem parar para pensar, não dá para contar uma história com 10 novos personagens e ficar com essa ideia maniqueísta de bem e mal e esquecendo o contexto. Estão sendo apresentados 10 novos personagens que precisam ser compreendidos pelo grande público, precisam ter o seu contexto, e é justamente o que se apresenta aqui, né? A gente vê a relação muito bacana do Gilgamesh com a Athena, né? Porque a Athena tem uma dupla personalidade, mas isso eu vou deixar para contar para vocês no meu vídeo com spoilers. E a Sprite, obviamente, para quem conhece a lenda dos deuses, né? A gente sabe que a Sprite, ela é criança eternamente, ela não consegue envelhecer, e ela tem uma queda muito grande pelo Ikaris, mas infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, o Ikaris já tem um romance com a Cersei, e isso, obviamente, gera uma inveja durante milênios, meus amigos, milênios. O Phastos, ele tem justamente uma dor no coração, porque a modernidade que ele oferece para a humanidade justamente cria o que nós temos hoje: as guerras, a cobiça, a inveja, a busca por supremacia, e ele se dói bastante por conta dele achar que ele é o grande autor dessa desgraça toda no planeta. E esses pequenos detalhes, né? O Kingo, cara, ele é um ator de Bollywood. É muito legal a gente ver. E o bacana, que é um personagem que nem é um dos Eternos, mas que acompanha essa história, que eu gostei muito que colocaram ele na história aqui, foi o Karun. O Karun é interpretado pelo ator Harish Patel. Ele é o mordomo do Kingo, né? Ele trabalha pro Kingo, fica lá dando as regalias que ele precisa, filma ele o tempo todo, que o Kingo, além de tudo, ele é egocêntrico pra caramba, mas é um bom sujeito. E o Karun fica todo o tempo, é um personagem daqueles assim, inseridos na história, é o humano no meio de todos aqueles deuses, que dá justamente aquela leveza, né? Como sempre, a piada tá sempre lá nos filmes da Marvel, eles não deixam de passar, mas nenhuma delas diminui o valor que a história tem. Os Eternos trazem um peso cósmico que faltava para
efetivamente marcar essa presença, essa vertente do universo Marvel que começou a se configurar com Guardiões da Galáxia. Então a gente já tem aí algumas castas de vários ambientes que compõem o universo Marvel. Nós tivemos a tecnologia lá com o Tony Stark e o próprio Ultron. Nós tivemos o espaço agora com os Eternos. Nós tivemos o Místico com o Doutor Estranho e a WandaVision. E nós tivemos também o lado humano, que são o Capitão América e todos os outros personagens que estão envolvidos aí. Enfim, a gente tem esses pequenos espaços que vão começar a se conversar. Aliás, já estão se conversando, só que agora, com os Eternos, meus amigos, vocês não têm ideia do tamanho que isso ganha. Falando em tamanho, eu queria falar do Arishem, que é interpretado não, até a voz emprestada pelo ator David Kaye, que, cara, o Arishem é grande demais, cara. Grande no poder, grande na estrutura e grande nos planos, cara. Eu vou contar os detalhes para vocês no vídeo com spoilers, mas assim, é muito legal pra gente ver a que ponto chegou todos esses trabalhos que a Marvel vem desenvolvendo desde Homem de Ferro até hoje. Ter um Celestial na tela e com protagonismo é fruto de muito trabalho desde então, e aqui a gente tem isso bem marcado. E tem também as cenas pós-créditos, meus amigos, duas cenas pós-créditos incríveis que eu vou falar pra vocês. Elas definem o que vai ser o universo Marvel daqui pra frente. O filme dos Eternos já dá esse tom, já marca bem isso, mas essas duas cenas pós-créditos efetivamente marcam o que vai ser daqui pra frente. Eternos é um filme que conta bastante sobre os rumos que a humanidade tomou desde os seus primórdios, mas também é um filme clássico de super-herói da Marvel ou de qualquer outro tipo de editora, e tem muita ação, as lutas são incríveis, principalmente as lutas do Gilgamesh, que eu achei demais. Ele senta a porrada mesmo nos Deviantes. Os Deviantes tiveram uma participação assim um tanto quanto coadjuvante, se eu dizer assim, até pensando em paralelo com o que é realmente nos quadrinhos, mas talvez esse assunto fique estendido para um outro momento, até porque uma nação vilanesca como é os Deviantes não morre apenas no primeiro filme dos Eternos. Muito provavelmente a gente vai ter a extensão desse assunto sobre eles em outras produções que vierem por aí. Eternos deixa uma marca positiva e com certeza vai ser o filme que vai definir muito, que já define inclusive muito do futuro do universo Marvel. Contradizendo o que a crítica disse antes do filme estrear, que foi um frisson na internet, cara, nunca se apeguem ao que os outros falem antes de você ir ao cinema e assistir efetivamente o que está acontecendo com o filme. Porque olha, os críticos que disseram de Eternos são pessoas que não leem quadrinhos, que não fazem ideia do que se trata desse assunto, do que se tratam os personagens, e falam com ranço, tirando o hype da história. Talvez para alguns o filme não tenha esse, por assim dizer, o hype que precisa, mas é uma história que foge do padrão Marvel, que coloca questões muito pontuais, que são relevantes inclusive hoje em dia, e que obviamente vão reverberar nos novos formatos da Casa das Ideias daqui pra frente. E olha, eu recomendo muito, vá assistir os Eternos e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aqui embaixo seu comentário, que eu quero saber, você foi assistir os Eternos? Conhecia os personagens? Comenta aqui, quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, pessoal, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!